E aí, alunos do 8º ano, tudo bem? Sou o professor Ricardo, né? Voltamos para mais uma aula de História. Espero que vocês estejam aí firmes e fortes, tá? Acompanhando e tirando suas dúvidas também com seus professores, tá? Ok? Vamos lá, começar hoje, vamos falar sobre o período regencial no Brasil, né? Nas duas últimas aulas a gente falou sobre o primeiro reinado, né? Como foi esse período em que o Dom Pedro I declarou a independência do Brasil e governou, né, nosso país. E hoje a gente falou até a abdicação dele, né, em 1831, no nosso último encontro. E agora vamos falar sobre o período regencial, tá? Que é um período da nossa história que é bastante conturbado, né? Vamos lá começar. A habilidade dessa aula é identificar, caracterizar e comparar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios do poder central. Bem aí você já viu, né? Rebeliões e movimentos contestatórios, é briga. Destacando a importância da balaiada no Piauí para os movimentos de rebelião nacional. Nós vamos falar da balaiada, não é nessa aula. Na próxima nós vamos tratar da balaiada com mais, né? Falar um pouco melhor dela, né? Nessa aula de hoje nós só vamos tratar de duas, são muitas, né? Mas a gente vai dar uma contextualizada melhor, né? No período regencial, para você entender como foi que se desenvolveu esse período tão importante da história brasileira, né? Vamos lá, um fator importantíssimo que você não pode esquecer. Esse período aí de independência, né? Até 1850, ele é um período aí de consolidação do Estado brasileiro, tá? Aliás, a independência não, da abdicação do Dom Pedro até 1850, né? Olha lá, 1831 a 1850 é um período em que vai se construir o Estado brasileiro, tá bom? Então, o que vai ser decidido? O funcionamento do Estado, a definição da cidadania, quem é cidadão, as relações entre as províncias e o governo central. Então, tudo isso aí, ele dentro desse período aí de tempo, de 31 a 1850, vai ser debatido, vai ser brigado mesmo para se definir esses três pontos, né? O funcionamento do Estado, as relações entre as províncias e o governo central e quem é cidadão, a definição de cidadania, tá bom? Aí a gente fala, né, o processo de formação do Estado brasileiro, ele se divide em três partes, que é o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Nós vamos tratar hoje do período regencial na próxima aula também, ok? Então são duas aulas que nós vamos falar só sobre o período regencial, tá? Então aí ao lado você vê o Dom Pedro II, que não podia assumir quando o pai dele abdicou, lembra lá da aula passada? O Dom Pedro I abdicou o poder, mas o Pedrinho de Alcântara só tinha 5 anos. Ele não ia virar imperador do Brasil com 5 anos, né? Tá bom que ele era mais inteligente do que muito que ficou no lugar, mas ele não podia assumir com apenas 5 aninhos, né? Tá? Então aí ele passou pelo período de regência, ele vai ser ensinado primeiro para depois assumir o trono. E vai ser ainda antes da maioridade. Nós vamos ver isso aí tudo na aula do professor de História. Vamos lá, embora as elites pretendessem controlar as ações, presta atenção, controlar as ações governamentais e a direção do país, essas elites, elas tentavam controlar as ações do Estado. Mesmo elas impondo isso aí, não quer dizer que os setores que ficavam excluídos, eles aceitavam tudo. E aí o período regencial é o que mostra claramente isso, por conta das diversas rebeliões, né? Então, o período regencial ele é marcado por isso, por disputas políticas e sociais, ok? E aí, após a abdicação de Dom Pedro I, o país ele vai ser governado por regentes, certo? São regentes que vão assumir o poder enquanto o Dom Pedro II não se torna maior de idade, para poder assumir o trono. Então, é uma regência, tá? Enquanto isso, governam os regentes, tá? A gente não é muito interessante a gente ficar discutindo quais foram os regentes que assumiram, né? O Diogo Antônio Feijó, né? O Araújo, enfim, para a gente, o mais importante é a gente entender o contexto, certo? Então eu trouxe mais aqui para vocês entenderem o contexto do que é essa regência, ok?
que é o mais importante, que é o que hoje a gente cobra mais, né? É isso. Então, vamos lá. Nesse período regencial, os grupos políticos que disputavam, né, o poder no parlamento, na imprensa e nas ruas, eram esses três. Veja aí, ó, os restauradores, que eram chamados de caramurus, que defendiam o retorno de Dom Pedro I e o fim das reformas sociais. Então, existia um grupo, né, de restauradores, eram mais conservadores, ligados aos portugueses, né? O outro grupo eram os moderados, chamados de chimangos, defendiam a manutenção dos privilégios das elites e a monarquia constitucional, né? Uma monarquia lá, a presença do imperador, do rei, mas ele sendo limitado pela lei, né? A Constituição. Ou seja, o poder dele estava limitado pelo parlamento. Ok? E aí os exaltados eram chamados de farroupilhas, que defendiam o federalismo e uma parte deles defendia a forma de governo republicana, né? Defendiam o fim da monarquia. Esses eram os exaltados, eram os mais radicais, ok? Então esses três grupos políticos aí eram que disputavam a atenção do povo, né? No cenário político brasileiro, tá bom? Esses três grupos, restauradores, moderados e exaltados, ok? Durante esse período regencial, esses moderados, a gente faz uma divisão, porque os moderados tinham os moderados conservadores e os moderados um pouco mais liberais, né? E aí são eles que vão protagonizar, né, esse cenário político, vão estar à frente durante a regência, né? Até do segundo reinado também. Eles é que vão assumir esse protagonismo, tá? Vamos lá. Um primeiro fator importante nessa construção do Estado brasileiro, durante esse período regencial, foi a criação da Guarda Nacional, ok? Então, a Guarda Nacional, ela foi criada porque não se confiavam, os regentes, eles não confiavam no Exército brasileiro. Então, se criou a Guarda Nacional como uma forma que fosse mais próxima das províncias, dos governos dessas províncias, e tivesse um poder de, vamos dizer assim, um poder de repressão a esses movimentos, né, rebeldes nas províncias. Então, para não depender do Exército, porque muitas vezes o Exército ele se compadecia da situação do povo, entende? E aí ele não era um mecanismo muito eficiente de repressão, muito por conta disso, porque as lideranças acabavam se compadecendo, ficavam do lado do povo. E aí os regentes criam essa Guarda Nacional, ainda no comecinho do período regencial, lá em 1831, porque ele era um mecanismo mais eficiente de repressão, né? Ele era contratado, os soldados, né, eram contratados, eram chamados de soldados cidadãos, veja aí, eles eram contratados através daquela situação de renda, né? Então os fazendeiros ganhavam os títulos, né, de comando dessa Guarda Nacional. Então eram coronéis, eram tenentes, eram os fazendeiros. Então se dava o título para ele. Ele não tinha uma carreira militar. Se ganhava o título porque ele era fazendeiro, ele tinha posse. E aí esses fazendeiros iam chamando os soldados, que eram chamados de soldados cidadãos, de acordo com a renda que eles tinham. Então, era tudo censitário, como a gente diz, né? E por conta disso, ficava muito preso na mão deles, essa atuação da Guarda Nacional, né? Na maioria das vezes era injusto mesmo a atuação deles, né? Não era uma atuação livre da pessoalidade que a gente fala, né? Muitas vezes os interesses pessoais dos fazendeiros passavam por cima dos interesses públicos gerais, tá bom? Olha lá, com a criação da Guarda Nacional, a elite dirigente esperava contar com um instrumento repressivo eficaz contra as revoltas, né, dos demais setores sociais. O Exército deixava de figurar como principal força militar e passava a desempenhar um papel secundário, né, entre as instituições do Estado brasileiro. Ok? Outro elemento importante dessa construção do Estado brasileiro foi a criação lá do Código de Processo Criminal, lá em 1832, também ainda no comecinho do período, né? Ele organizava a justiça criminal de forma descentralizada, né?
Então existiam os juízes de paz que eram eleitos nas províncias, no interior de cada comunidade. E ele era, né, responsável pela justiça nessas regiões, nessas comunidades. A eleição dele também estava muito ligada ao interesse dos grandes fazendeiros. Então, quando você vai entender por que a justiça brasileira ela é tão injusta, né? Por que a polícia ela é tão repressiva. Então, as raízes disso aí, pessoal, está aqui na construção do Estado brasileiro. Então, você vê que eram pessoas que eram, os juízes eram eleitos atendendo a interesses dos fazendeiros, que era a elite, né, dessas comunidades. Então, a Guarda Nacional, que era a polícia, que a gente pode chamar, era uma polícia, né? Ela era formada atendendo a interesses pessoais dos fazendeiros. Então, por isso que está tão enraizado na sociedade brasileira. Por conta disso. A construção do Estado foi mal feita, então o que a gente tem hoje é mal feito mesmo, né? Então, lá, como as eleições eram controladas pelos fazendeiros, a aplicação da justiça ficava submissa aos seus interesses. Estão entendendo aí? A raiz não é do Cabral não, viu? A raiz está bem aí, na construção do Estado brasileiro, que foi mal feita. Outro elemento importante dessa construção do Estado brasileiro foi o ato adicional de 1834, né? Onde o parlamento ele vai concordar que precisa fazer uma reformulação da Constituição. A nossa primeira Constituição foi feita lá pelo Dom Pedro I. Lembra? Nós falamos nas últimas aulas que a Constituição foi outorgada pelo Dom Pedro I, foi imposta pelo Dom Pedro I. Muito bem. Essa Constituição, no período aqui regencial, muitos parlamentares entendiam que ela precisava de uma reforma, né? E aí a reforma é esse ato adicional de 1834, tá bom? Que consistia em quê? Olha lá, dar autonomia às províncias e garantir a unidade do império. Dar autonomia, isso aí é ponto principal. As províncias, elas não tinham autonomia, elas estavam totalmente subordinadas ao poder central, que era desempenhado pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I, tchau, foi embora para Portugal. Quando os regentes assumem, que são os brasileiros mesmo, eles procuram essa reforma para dar autonomia para as províncias, descentralizar o poder. Esse ato adicional, ele é marcado por isso, por essa descentralização do poder. As províncias elas vão ter mais autonomia, né? Olha lá, elas podem constituir assembleias, ter o seu orçamento próprio. A partir desse ato adicional, o Conselho de Estado foi extinto. Esse Conselho de Estado foi criado lá pelo Dom Pedro, né? Então acabou, não tem mais Conselho de Estado. Outra medida aí do ato adicional, substituir a regência trina pela regência una, né? Quando teve início esse período regencial, eram 3 regentes, né? 3 regentes eram eleitos, assumiu o poder, dividiu entre os 3 e eles iam governando o país. A partir do ato adicional de 1834, substituiu essa regência trina por uma regência una, então só era um regente eleito, ok? Aí está até o Diogo Antônio Feijó, que foi um dos regentes, né, do Brasil. E aí o Rio de Janeiro se transforma em município neutro, né? Era a capital, ok? Então, esse aí é o ato adicional, outro elemento importantíssimo na construção do Estado brasileiro. Vamos às rebeliões regenciais, né? A gente vai falar hoje de 2, né? Da Cabanada, que aconteceu ali entre Pernambuco e Alagoas, e vamos falar sobre a Cabanagem, que aconteceu na região do Pará, Grão-Pará, né? Que era Amazonas e Pará, aquela região norte do país. Hoje nós vamos tratar dessas 2 porque a gente precisava fazer essa introdução do que era o período regencial, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai comentar sobre as outras rebeliões, né? São várias, né? Inclusive vamos falar sobre a balaiada que aconteceu, né? Piauí, Maranhão, aqui no nosso estado, tá bom? Então as rebeliões regenciais, elas são revoltas nas províncias do Império, né? E essas revoltas, elas estavam relacionadas a esses fatores aí, ó, destacados. O alto custo de vida, o escravismo e o autoritarismo dos regentes, né?
Podia ser um deles somente, podia ser dois, podiam ser todos, né? Mas sempre quando a gente fala dessas rebeliões regenciais, a gente vai encontrar pelo menos um desses fatores aí determinantes. O alto custo de vida da população mais pobre, né, que sofria, o escravismo ou o autoritarismo dos regentes. Então são os três fatores que motivam essas revoltas regenciais, essas rebeliões regenciais. Enquanto as elites lutavam pela autonomia das províncias, os oprimidos batalhavam por liberdade e uma vida melhor. Então, olha aí o contraponto, né? As elites, professor, as elites se envolviam nessas rebeliões, você deve estar se perguntando que você é inteligente aí, ou era só o povão que ia para a rua brigar? Todo mundo se envolvia. Às vezes se envolvia mais a elite, outras vezes mais o povo, né? Às vezes as duas estavam juntas, mas os interesses eram diferentes. Isso aí você não pode esquecer. As elites, elas tinham um interesse, que era aumentar os privilégios dela, aumentar a autonomia da província, porque eram eles que governavam. Agora o povo, não, o povo lutava por uma condição de vida melhor, por mais liberdade, tá certo? No caso dos escravos, né? A gente tem uma rebelião na Bahia, né? A Revolta dos Malês, que os escravos, né, de origem muçulmana foram para a briga, buscando a liberdade, né? Então, os interesses eram diferentes, ok? Vamos lá, para a cabanada que aconteceu entre 1832 e 1835, nessa região lá, limites entre Pernambuco e Alagoas. Ali tem um mapazinho para você dar uma observada, né? Essa faixazinha toda amarela, né? Esse amarelo mais forte, é a região de Pernambuco. Alagoas pertencia a Pernambuco, você que não sabia, pertencia a Pernambuco. Se tornou uma região autônoma exatamente nesse período aí de contestação lá dos pernambucanos. Os pernambucanos estavam sempre contestando, né? Por isso que eu comecei logo com a cabanada, porque Pernambuco sempre está na frente da briga, né? E lá em 1817, ou foi em 1817, se eu não me engano, que aconteceu essa separação aí, porque o Alagoas ficou ao lado, né, do governo, né? E aí ele se transformou numa região autônoma de Pernambuco, criou a sua autonomia de Pernambuco. Então a região de Alagoas era muito ligada ao poder central, né, do Dom Pedro I. Eram aliados do Dom Pedro I. Tá? E é uma das razões aí dessa cabanada, né? Então vamos lá, ó, o contexto, entenda o contexto. A abdicação de Dom Pedro I levou à reabilitação de antigos rebeldes pernambucanos aos cargos do governo local. Então, olha lá, aqueles que tinham se revoltado contra o governo do Dom Pedro I, né, eles, com a abdicação do próprio, eles voltaram a protagonizar o cenário político pernambucano, né? E aí, aqueles que estavam envolvidos na repressão ao movimento foram exonerados, né? As autoridades civis e militares foram exoneradas, tá? A partir da abdicação do Dom Pedro I. Além disso aí, tem um outro fator, que é a insatisfação da população livre pobre, né? As condições de vida eram terríveis nesse interiorzinho aí, nesse limite entre Pernambuco e Alagoas. Era horrível a condição de vida, tá? Então, olha lá, a província de Alagoas, ela tinha grande quantidade de proprietários leais a Dom Pedro. E aí, essa região de mata era uma região que era muito povoada pelos indígenas, pelos escravizados, aquilombados, eram muitos quilombos, né? Inclusive o próprio lá de Palmares, pequenos poceiros que tiveram piorada a condição de vida. Então, a partir do momento que volta, né, aquele governo daqueles políticos que estavam ligados à revolta contra o Dom Pedro I, quando Dom Pedro abdicou e eles retornaram ao poder, né, em Pernambuco, então começou a piorar a situação nessa região aí de divisa entre Alagoas e Pernambuco, para essa população que era leal a Dom Pedro I. Tá entendendo? Então aí, ó, as terras começaram a ser invadidas, né, por pernambucanos,
tá? E aí começava a se criar cana e se plantar cana e criar o gado, né, nessas terras, então gerou muita revolta. Por isso que a gente fala, a condição de vida dessa população piorou muito, foram perdendo suas terras, né, e daí é que vem a rebelião, tá? Os que tentaram resistir foram forçados ao recrutamento no exército. Esse aí era o estopim, né, porque quem tentava resistir a essa situação era forçado a ir para o exército, né, e aí mandado para outro lugar, né, a seguir o exército. Então, era uma situação muito complicada para essa população que vivia, né, nesse limite aí entre Pernambuco e Alagoas, tá? Então, vamos lá, vamos entender como é que foi o desfecho aí, ó. Iniciada como uma revolta da população pobre, logo ela vai contar com o apoio da elite ex-aliada de Dom Pedro, como eu disse. Às vezes eles se aliavam quando tinha algum interesse comum, né? Diante da repressão do governo, a elite abandonou a rebelião, né? A partir do momento que o governo central manda uma força, né? Uma força policial e reprime forte esses revoltosos, então a elite, ó, abandona o barco, deixa só os pobres lá lutando. E aí passou a ser liderado pelo Vicente de Paula, esse movimento da cabanada, né? Empregando táticas de guerrilhas, os cabanos conseguiram manter o confronto até 1835, quando foram derrotados. Então, a estratégia de guerrilha, pessoal, é aquela estratégia de surpreender o adversário. Como era uma região de mata, que você já entendeu, é uma região de mata, onde eles viviam. Então, eles buscavam surpreender o adversário, né? Onde ele não estava esperando, ele era surpreendido por um ataque. Essa é a estratégia de guerrilha, né? Foi utilizado pelos cabanos e que conseguiu levar esse conflito aí até 1835, quando eles foram derrotados. Tá certo? Então, essa aí é a cabanada, limite lá entre Pernambuco e Alagoas. Vamos agora para a cabanagem, para a gente poder encerrar nossa aula. A cabanagem, essa vai acontecer de 1835 a 1840. Ela acontece nessa região do Grão-Pará, que é Amazonas e Pará. Não existia esses estados, como a gente chama hoje, né? Amazonas, Pará, não existia. Tudo aquilo ali se chamava a região do Grão-Pará, é a província do Grão-Pará, que é ali no norte do país. Então, naquele mapazinho ao lado, é porque fica muito pequena a imagem, mas você pode observar, essa faixa mais esverdeada seria essa região do Grão-Pará, que compreende o Pará e Amazonas, tá bom? Essa cabanagem aconteceu lá. O contexto, vamos entender o contexto. A elite do Grão-Pará nutria um forte sentimento autonomista. Olha aí, o sentimento de autonomia que eles tinham nessa região. E se ressentia com o fato de que a presidência da província era exercida por homens nascidos em outras partes do Brasil e indicados pelo governo central. Então, olha lá, ó, a questão da autonomia da província, de indicar seu próprio presidente, e aí o poder central colocando à força uma pessoa que era de fora, é uma das razões para essa cabanagem, tá bom? Então, vamos lá. Batista de Campos era um das pessoas, né, que incitava, né, a população a se revoltar contra esse governo que vinha de fora, que era do Lobo de Souza, tá bom? E aí, como a repressão do governo é muito forte, o próprio Batista de Campos é assassinado, né, quem vai assumir a liderança desse movimento são populares, como Francisco Vinagre e o Eduardo Angelim, né, que estavam escondidos em fazendas, né, eles tinham uma cobertura, né, da população mais simples, né, para poder fugir dessa repressão. Mas mesmo assim, o Batista de Campos, que era um dos principais líderes, acaba sendo assassinado. E aí gera uma revolta maior ainda entre a população, né? E aí o que eles buscavam? Olha lá, o movimento buscava melhoria nas condições de vida da população pobre, indígena, negra, mestiça e escravizada. Então, você está vendo, ó, os interesses lá da elite, que era manter a autonomia, o interesse da população pobre, que era ter uma condição de vida melhor, né? Não está nada fora do que a gente já tinha falado, né? Do que é o elemento central dessas rebeliões, ok? Então, olha lá, após as divergências entre a elite do Pará e os populares, a revolta vai prosseguir. Então, aí é aquele momento em que se separa, né? Isso aí no contexto lá da revolta,
essa elite assume o poder e tenta fazer uma negociação mais pacífica com o governo central. E aquelas lideranças do Eduardo Angelim e mais radical, eles não aceitam isso, porque não melhorava em nada a condição de vida deles. Então esse acordo entre as elites não ajudava essa população pobre. Então aí por isso que tem essa divergência, essa separação. O Eduardo Angelim, ele acaba tomando as rédeas do movimento de vez e assume uma postura bem radical. O cara era jovem, tinha 21 anos só, né? E aí ele, pelas armas, ele toma a presidência da província, né? Mas aí, diante de uma repressão muito forte do governo central, né, do Rio de Janeiro, a revolta ela foi controlada e as elites, né, como o Eduardo Angelim, o Francisco Vinagre, eles acabaram sendo exilados, né? Tiveram que ser expulsos dessa região onde eles viviam, tá? Então, é assim que termina a cabanagem, tá certo? Mais uma mensagem para você, para a gente acabar nossa aula. Uma grama de exemplos vale mais do que uma tonelada de conselhos. Provérbio popular. Mais uma vez, alguém falou, o outro escreveu. Tenho certeza que foi uma mesa de bar isso aí que aconteceu. Uma grama de exemplos vale mais do que uma tonelada de conselhos. Provérbio popular. Ok? Fiquem com Deus. Eu agradeço vocês estarem aí até agora assistindo nossa aula. E continue estudando, viu? Um grande abraço e até a próxima.